Boa noite. Assim como no ano passado, nós temos nessa Flip apresentações, performances de poetas, artistas do corpo. Desta vez eles receberam temas da Hilda Hilst. A gente começou na quinta-feira com a Bel Puan, com o tema da perda. Ontem nós tivemos o Ricardo Domenech com o tema do desejo. Dessa vez nós temos agora, nesse sábado, o Reuben da Rocha. Apareceu trocado ali, não é da perda. O tema que ele recebeu, da Hilda Hilst, é Cantares do Sem Nome. E eu achei interessante que a Bel Puan fez uma adaptação, ela, a partir do tema, ela fez uma performance com outro título. O Ricardo Domenech, do mesmo jeito, ele, a partir do tema, fez um outro título. E eu conversei agora com o Reuben da Rocha, ele disse que ele não conseguiria pensar num título melhor que o que a própria Hilda tinha dado, que é o Cantares do Sem Nome. A partir disso, ele fez uma experiência com o som e o corpo, que é o que vocês vão ver agora, antes da mesa. Tá? Aproveitem. Da nossa carne viva nasce a terra, 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 do nosso doido sopro nasce o céu, do nosso doido sopro
nasce o céu do nosso doido sopro, nasce o céu do nosso doido sopro, nasce o céu. Nossa força cresce em montanhas e constelações. Nossa força cresce em montanhas e constelações. Nossa força cresce, nossa força cresce, nossa força cresce. Ver se vocês conseguem ouvir. Eu agradeço, ó Senhor, pelo oceano e a terra, pela beleza da carne e pela alma imortal, e pelo quente do sangue, e pelo frio da água, e pelo amor eu dou graças, e pelo tempo que passa eu agradeço, ó Senhor, pelo oceano e a terra, pela beleza da carne e pela alma imortal, e pelo quente do sangue, e pelo frio da água, e pelo amor eu dou graças, e pelo tempo que passa. Nada existe afora o equilíbrio universal. Tudo é uma coisa só. Tudo leva ao uno. A Terra tem 2 bilhões de anos e deverá permanecer outros 2. E depois vai entrar em combustão e explodir, cumprindo a sua rótica como toda estrela brilhante, seguindo assim os desígnios e mistérios do Altíssimo.
saca não é uma. Você está perto de mim. Os poemas cantados nessa performance são da Nossa Carne Viva, Nasce a Terra, do Vasco Popa. Agradeço ao Senhor, de Marina Tsvetaeva, poeta russa. E esse último poema meu. E as vozes, foram citados muitos trabalhos de muitas pessoas aqui, e as vozes citadas são de Mestre Felipe, do tambor de crioula do Maranhão, Zé Bonitinho, no filme Abismo, de Rogério Sganzerla, Dona Elza, do Caroço de Tutóia, e Hilda Hilst, numa entrevista para a televisão dos anos 70. Muito obrigado pelos ouvidos. Bom, estou de volta para apresentar a mesa Atravessar o Sol. Deixo já um agradecimento à Piauí. Ela reúne um grande escritor de língua inglesa já consagrado, já premiado, e um jovem autor brasileiro estreante que vem causando, enfim, sensação, já recebendo grande recepção. Para mediar essa mesa, temos o Pedro Mira Monteiro, que é um professor de literatura brasileira em Princeton, já tem experiência
de muito tempo morando no exterior e vendo o Brasil também de fora. Ele é autor de vários trabalhos, eu vou citar 2, Conta-Gotas, é um conjunto de máximas, é a experiência de literatura dele, e é organizador da correspondência do Sérgio Buarque de Holanda e do Mário de Andrade. Aproveitem, boa noite. Obrigado, boa tarde. Prazer enorme estar aqui, para mim uma honra, não é, poder conversar e, sobretudo, mediar a conversa de 2 autores que eu admiro muito com a plateia hoje aqui na Flip. Eu vou brevemente apresentá-los, né? Giovanni é muito mais conhecido do público, acho que o aplauso todo inicial já disse um pouco sobre isso, e Colson está entrando um pouco aqui no mundo brasileiro. Giovanni é do Rio de Janeiro. Giovanni, como vários de vocês sabem, estourou, não é, como escritor no ano passado, com a publicação de um belíssimo livro de contos, publicado pela Companhia das Letras, que se chama O Sol na Cabeça. Não é? O Giovanni nasceu no Rio de Janeiro, em Bangu, em 1991, e mora hoje no Vidigal. Ele participou, enfim, um pouco do mundo ali das oficinas literárias, participou da FLUP, né, que é essa espécie de duplo cara metade da Flip, né, que é a Festa Literária das Periferias. E já não é a primeira vez, como vários de vocês hão de saber, que o Giovanni está aqui na Flip, né? O Sol na Cabeça foi recebido com grande alarde, já tem traduções em curso para diversas, né, várias línguas, e já foi também contratado para o cinema, né, vai sair com o Carinha e Nus. Colson Whitehead é norte-americano, nascido em Nova York em 1969, crescido em Manhattan, e fez graduação na Universidade de Harvard, na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, com especialização em estudos afro-americanos, se não me engano. Depois da graduação, o Colson foi, enfim, jornalista, e em 1999 ele lançou seu primeiro romance, recém-lançado aqui no Brasil também, com o título A Intuicionista, que é divertidíssimo, lançado aqui no Brasil pela HarperCollins Brasil. Colson também é um tremendo cronista, não é? Assim como o Giovanni, que vai estrear no Globo com a sua crônica essa semana, ou semana que vem. Não é? E, mais recentemente, há 2 anos, o Colson estourou, não é? Com um livro também belíssimo, que rendeu aí um sem número de prêmios importantes, entre eles o Pulitzer. Esse livro ganhou quase uma aura pop, não é? Ele entrou na lista de leitura da Oprah, do Obama, entre outros. E o título do livro, não é, recém-lançado, recém-publicado no Brasil, é Underground Railroad, Caminhos da Liberdade, né? E é dele também que a gente vai falar. Bom, eu vou começar com a pergunta tradicional, né, de início. Eu acho que todo mundo tem curiosidade, é uma pergunta óbvia, mas que pintam coisas interessantes em geral quando a gente faz essa pergunta, que é como eles se fizeram escritores, como eles se inventaram escritores, né? Antes ainda da gente falar dos livros. A gente sabe que não tem um momento mágico em que você se torna escritor, não é? Tem sempre algo que vem, em todo caso, antes da celebração, né, antes da certeza de que se há um autor, não é, que tem a ver com encantamento, com fantasia, mas com acaso também. Então, eu queria ouvir um pouco vocês sobre como vocês se tornaram, como vocês veem que se tornaram escritores. A gente pode começar com o Colson. E, Colson, você sabe que tem toda uma história aqui no Brasil. A gente está fazendo piada com essa história desde ontem, não é? Tem gente que acredita que você se tornou escritor por causa de uma viagem ao Brasil, não é? A gente sabe que não é bem assim, mas você deu uma entrevista e isso virou uma história. Então, conta um pouquinho para a gente sobre essa viagem, que leituras você fez nessa viagem, mas também como é que foi a tua formação como leitor e depois como escritor, como se formou o teu gosto de leitor. Surely. Well, thanks so much for having me. It is great to be back in Brazil after 24 years and to meet such lovely people the last couple of days. So I grew up in New York, and I was not someone who liked to do sports. I didn't like to leave my house. I like to hang around
in my living room reading comic books and Stephen King and watching The Twilight Zone. And it seemed when I was a little kid that being a writer could be a good job. If you were a writer, you could work from home, you didn't have to talk to people, and you could just make up stuff all day. And I think, I grew up reading horror and science fiction. And until I got to college, I wanted to write, like The Black Shining or The Black Salem's Lot. If you just took a Stephen King title and put the black in front of it, is what I wanted to do. And then I got out of college, was working as a journalist, but I always wanted to write fiction. And I became a critic, but I always wanted to write novels. And so my big fateful debut as a novelist came from a trip I took here. I never traveled anywhere. All my friends went to Europe, and I was like, I don't want to go to Europe, fuck Europe. And I had like 20 guidebooks from a thing called Lonely Planet. They do like hippie guidebooks. And I decided on Brazil. And I had no money. I was here for 6 weeks. I started in Rio, went up to Salvador, went back to Rio, and then down to Sao Paulo, and then Parachi. And I think I was at a place where I had to commit to being a writer. It was going to be hard. I had no money. I was depressed. But I had to, commit to writing that first book. No one else was going to write it, it seemed. And I remember there was a day in Parachi, and I was walking, and it was nighttime, and I heard her voice, and it was like, said, Coulson. And I looked around, I didn't see anybody, and I looked into the water, and there was a woman dressed in white, glowing, holding a blazing pen. And she said, Coulson, it's time to step up to your destiny. If you catch this pen, Então está confirmado, né? you will become the greatest writer of all time. And then she threw the pen. It fell into the water. I never saw it again. But it seemed if I had one person who believed in me, I could go on. And so that's how I started writing my first notes for a novel here. And it was a sort of, I think, a moment a lot of artists have where they have to decide they're going to do it. And that happened in Brazil. Mas tinha conjunto de livros que você trouxe para o Brasil, especificamente, né? Como é que é isso? I was very pretentious, so I brought a copy of Ulysses by James Joyce. And then when I got to Parachi, it's a long book. It took like 4 weeks. And by the time I got to Parachi, I read The Odyssey, and sort of bookend. So if you were here 24 years ago and you saw a skinny black guy in black cut-off jeans and black Converse reading The Odyssey at the beach down the ways, that was me. Muito bem. Então você trouxe a Odisseia e Ulisses para o Brasil e você quer nos convencer que não foi aí que você se tornou escritor no Brasil. Muito bem. Giovanni, no teu caso a gente sabe que tem uma ou várias oficinas literárias no meio do caminho, né? Eu acho que para quem viu, acompanha um pouco o ciclo todo das Flips, né? Tem uma participação muito bonita do Giovanni em 2015 na mesa Falando Alemão. Alemão é o complexo do alemão, né? E o áudio está disponível, como todos os áudios, aliás, desses encontros, né? Mas, enfim, a tua não é uma trajetória óbvia, né? Eu acho que talvez seja uma trajetória também possível, digamos assim, de um Brasil que ameaçou mudar de cara e parece que algo aconteceu que essa promessa ficou um pouco no meio do caminho, né? Mas conta pra gente como é que você se fez leitor e depois, ou ao mesmo tempo, autor. Boa tarde, gente, para todo mundo. Um grande prazer estar aqui falando com vocês. Hoje faz 1 ano que eu estive aqui na Flip com a expectativa do Sol na Cabeça. E aí volto agora 1 ano depois com o livro materializado, com esse tudo de coisa bacana que vem acontecendo a partir dele. Então, eu queria compartilhar que hoje é realmente um momento muito especial para mim, assim, de perceber o tempo como uma coisa em constante movimento. Eu quase sinto esse tempo passando, assim, isso é muito curioso. Agora, da minha formação de escritor, eu comecei a escrever muito cedo, assim, junto com minha formação de leitor, eu já comecei a escrever tudo, bem antes de pensar em fazer oficina literária, ou tudo. Eu escrevia qualquer coisa, assim, num caderno, depois comecei a publicar no Orkut. E
Blogspot, enfim, quer dizer, é uma carreira de escritor de internet já bem antiga. Mas o que eu fico pensando que me formou como escritor talvez tenha sido quando eu me mudei de Bangu para o Vidigal, assim, porque eu estava com 10 anos ali, né, passando de uma infância para uma pré-adolescência, e era como mudar de cidade, assim, era um choque cultural e de muito grande, o jeito de viver, a maneira como as pessoas encaravam as coisas, as próprias regras das brincadeiras, as piadas que a gente contava, era tudo muito diferente. Tive um problema muito grande de adaptação nesse primeiro momento, mas depois fui me adaptando, e quando eu voltei para Bangu também já não era, eu era de lá, mas não morava mais lá, então quer dizer, já não era meio que de nenhum dos dois lugares, assim, e eu acho que esse não lugar ali que eu fiquei no meio foi fundamental para o meu exercício de observação. E aí que eu acho que é aí, nesse momento onde eu consigo, quando eu começo a observar as coisas com esse olhar, eu começo a me tornar o escritor que eu sou hoje, assim. Aí depois veio Flup, veio a revista Setor X, que foram fundamentais assim, no meu desenvolvimento como escritor e como leitor também, porque eu peguei muita referência de livro para estudar nesse período. E aí eu acho que tem um momento crucial também, que é quando eu venho na Flip em 2015 e percebo o tanto de possibilidade que eu tinha a partir do trabalho que eu estava fazendo, o interesse que estava despertando e tudo. E então eu saí daqui, eu estava desempregado e eu decidi que eu seria escritor e não arrumaria outro emprego, assim. E foi isso. Legal. Bom, vamos passar um pouco para conversar sobre os livros, né? A mesa tem, né, como vocês sabem, o sugestivo título que a Josélia deu de Atravessar o Sol, que eu acho que é uma fórmula muito engenhosa para evocar Hilda Hilst, em primeiro lugar, mas ao mesmo tempo juntar, né, os últimos livros do Colson e do Giovanni. Os dois livros falam, no fundo, de travessias um pouco enlouquecidas e de um ambiente muitas vezes irrespirável, né, massacrante. Então vamos falar um pouco dos livros, mas antes eu queria propor para a gente um pouco esquentar e já ter um material aqui para falar a respeito, que vocês lessem um trechinho de cada um dos livros. De repente, Colson, você pode começar. É um trechinho que é, na verdade, o início, né, do Underground Railroad. Yes, it's the very first chapter, and it describes Cora's grandmother, Ajari, coming to America. The first time Caesar approached Cora about running north, she said no. This was her grandmother talking. Cora's grandmother had never seen the ocean before that bright afternoon in the port of Ouida, and the water dazzled after her time in the fort's dungeon. The dungeon stored them until the ships arrived. Dahomean raiders kidnapped the men first, then returned to her village the next moon for the women and children, marching them in chains to the sea, 2 by 2. As she stared into the black doorway, Ajari thought she'd be reunited with her father down there in the dark. The survivors from her village told her that when her father couldn't keep the pace of the long march, the slavers stove in his head and left his body by the trail. Her mother had died years before. Cora's grandmother was sold a few times on the trek to the fort, passed between slavers for cowrie shells and glass beads. It was hard to say how much they paid for her in Ouida, as she was part of a bulk purchase, 88 human souls for 60 crates of rum and gunpowder, the price arrived upon after the standard haggling in Coast English. Able-bodied men and childbearing women fetched more than juveniles, making an individual accounting difficult. The Nanny, the ship, was out of Liverpool and had made 2 previous stops along the Gold Coast. The captain staggered his purchases rather than find himself with a cargo of singular culture and disposition. Who knew what brand of mutiny his captives might cook up if they shared a common tongue?
This was the ship's final port of call before they crossed the Atlantic. 2 yellow-haired sailors rowed Ajari out to the ship, humming, white skin like bone. The noxious air of the hold, the gloom of confinement, and the screams of those shackled to her contrived to drive Ajari to madness. Because of her tender age, her captors did not immediately force their urges upon her, but eventually some of the more seasoned mates dragged her from the hold 6 weeks into the passage. She twice tried to kill herself on the voyage to America, once by denying herself food, and then again by drowning. The sailors stymied her both times, versed in the schemes and inclinations of chattel. Ajari didn't even make it to the gunwale when she tried to jump overboard. Her posture and piteous aspect, recognizable from thousands of slaves before her, betrayed her intentions. Chained head to toe, in exponential misery. Bom, vamos falar um pouquinho do Underground Railroad, aí a gente passa para a leitura do Giovanni também. Coulson, você, em algumas das entrevistas, né, que você deu pistas um pouco de algumas das referências, algumas das matrizes, né, que te ajudaram um pouco a pensar o Underground Railroad. Uma delas a Odisseia. Mas também tem, em algum momento você fala do que o realismo fantástico latino-americano pode ter, como pode ter entrado, né, a tua leitura de Garcia Marques, né, e de fato tem algo entre aí onírico e alegórico, né, no livro, que é muito interessante. Agora, o público brasileiro talvez não necessariamente esteja familiar com algo que você comentou, que tampouco na Europa as pessoas sabem o que é o Underground Railroad, né, do título, e como é que você podia explicar um pouquinho o que é isso na história, né, norte-americana, e como é que isso se torna, né, isso que é uma metáfora, digamos, se torna literalmente uma ferrovia subterrânea no teu livro. Conta um pouco para a gente o que é o Underground Railroad. Surely, yeah. I mean, it's not taught very well in America. And so definitely people in other countries have even less familiarity with what the Underground Railroad was. It was a metaphor for a network of people who helped slaves escape from the South to the free states in the North. And it was the mid-part of the 19th century, and the railroad was transforming the country. And it was a very powerful image. And I guess there was a slave master who woke up one day and found that one of his slaves had disappeared. And he said, "It's as if she disappeared on an underground railroad." And that became the term for people from the North, or free black people who helped slaves, taking them 100 miles, taking them in a carriage, in a boat to the North. Abolitionists helping slaves escape. And when you're a child in America, before your teacher explains how it actually worked, you hear those words, Underground Railroad, and think it's a literal train, and then your teacher explains. But unfortunately, because slavery is taught so poorly in America, I've met people in their 50s and 60s who still think that the Underground Railroad was a literal train. I remember reading in Florida 2 months ago, and there's a woman in her 60s who asked me, have there been any studies about the cave-ins? And I was like, cave-ins? And he's like, yes, well, they dug so far underground, like, wasn't it a lot of cave-ins happening? And I was like, you read the book already, and you still think it's a literal train? So if most Americans don't even know what it was, you guys definitely shouldn't know what the Underground Railroad was. But it seemed just, one day I was sitting on my couch, what if I made this metaphor into a literal train? And I guess the Odyssey comes in because each state that Cora goes through as she goes north is a different sort of state of American possibility with its own kind of alternative America. And so in that way, the story links to something like the Odyssey, where we have a hero going on a journey, a series of allegorical journeys, and you have to solve the problem with the Cyclops or the witch before you can get to the next stage. Ótimo. Vamos ouvir um pouquinho Giovanni lendo, e aí a gente conversa um pouquinho e a gente volta para o Underground
e para o Sol na Cabeça. Giovanni vai ler um trechinho do conto magnífico que é a Estação Padre Miguel. Começa na ponta. Já estava na ponta quando chegaram 2 malucos numa moto, sendo que o carona tinha uma AK-47 atravessada no peito e o piloto uma pistola na cintura. Depois disso aconteceu tudo muito rápido. Quando vi, já estávamos encostados no muro, a AK apontada para nossa cara, o bandido gritando: "Vocês são maluco, porra? São retardado? Quer morrer, caralho? Não sabe que não pode mais fumar crack nessa merda?" Me preparava para dizer que a gente só estava fumando maconha quando a cracuda gritou de volta: "Pelo amor de Deus, moço, eu tô grávida." Respondi a isso olhando rapidamente para a pequena barriga que se destacava no corpo esquelético. Era verdade. "Cala a boca, filha da puta, cala a boca. Quisesse que teu filho vivo, não estava fumando essa porra." O piloto nem desceu. Ficou segurando a moto e acompanhando a cena. Mas puxou e destravou a pistola para mostrar que estava ali na atividade. Como se precisasse. Como se tivéssemos alguma chance contra aquela K-47 caso ela cismasse de cantar para cima da gente. "Só quero saber uma coisa. Quem quer ser o primeiro?" E foi apontando o bico da AK na nossa cara. Um pouco em cada um. Quando chegou do outro lado, o Thiago me disse: "Agora fudeu." Nunca tinha visto tanto medo no rosto dos meus amigos. E olha que já atravessamos uma pá de perrengue juntos. Eu só queria saber o que acontecia se deixássemos de existir naquele momento. Como o nosso mundo reagiria, as pessoas que se preocupam com a gente. Lembrei na hora da minha mãe dizendo para nunca andar sem identidade, que se acontece alguma coisa a gente morre como indigente. E eu estava sem a minha, como sempre. O pagode no bar continuou tocando, indiferente à nossa situação. Escutando as muitas vozes de fregueses que se misturavam com as músicas, entendi tudo. Era terror. Eles estavam choqueando a gente. Se fosse para matar, já teriam levado para um outro lado, para um lugar mais específico. Eles não iam deixar corpos ali, jogados na linha do trem. Também não iam nos carregar a favela dentro para tacar fogo ou dar qualquer outro jeito de sumir com a gente. Além de tudo isso, do outro lado daquele muro fino que nos encostávamos, estavam vários moradores curtindo um pagode e tomando cerveja. Se atirassem na gente, era quase certo da rajada atravessar a parede e atingir o morador. E se eu sabia disso, era impossível que o maluco que portava a AK não soubesse. Era terror. Não prestei atenção em mais nada que gritava o bandido. Tinha tomado o controle da situação. Minha única preocupação real era de manter o pavor nos olhos como sinal de respeito. Não era hora para exibir confiança. Não podia, de maneira nenhuma, deixar escapar o sorriso de deboche que me vem toda vez que percebo que toda a tensão que se desenrola na minha frente não vai dar em nada. Não demorou para ele gritar a ordem de sairmos voados dali. Logo depois disparou uma rajada para o alto, como se desse a largada a uma estranha e desesperada corrida. No instante, estávamos todos correndo na maior velocidade em direção à estação de trem, incluindo a mulher grávida, que corria pesado, segurando com as mãos a barriga. Não sei como aquelas pernas finas não quebraram com o impacto no concreto. Vi meus amigos ganhando cada vez mais distância de mim, que perdi a velocidade por estar pensando: um dia ainda escrevo essa história. Obrigado. Legal. Giovanni, tem aí, eu acho que, se não era evidente para quem tinha lido, é evidente para quem ouviu agora, né? Tem uma urgência, uma espécie de velocidade aí, né? Quer dizer, tem uma máquina retórica, uma máquina montada aí que está meio, uma máquina de escrever meio malucona, digamos assim. O adjetivo é proposital, porque também a gente pode em algum momento falar um pouco do papel da viagem lisérgica, da maconha especificamente, não é? Nesse universo, que é uma droga muito, enfim, tem questões importantíssimas aí em torno disso, mas ela tem uma função não só para a discussão política, mas para a questão estética, eu acho que de uma certa visão, né? O teu realismo fantástico passa pela maconha. As outras drogas são olhadas, digamos assim, pelos personagens com um pouco de desconfiança. Agora, a pergunta é a seguinte: onde você vai buscar essa velocidade, né? Essa máquina? Ela tá no mundo como você vê, como você elabora, ou tem aí alguma influência de alguma literatura mais recente ou clássica? Onde você inventou? Como que você inventou essa maquininha? Eu acho que toda história sempre vai ter um ritmo, né? E
E eu acho que o grande trabalho do escritor é encontrar esse ritmo e dar esse ritmo no texto, né? Porque você chega com a ideia e é a expectativa do texto, né? O que vai virar depois é uma viagem muito longa, né? Então, eu acho que eu sempre enxerguei isso como um dos grandes desafios do escritor é achar o ritmo de cada história. E tem algumas histórias que realmente são muito urgentes, assim, são situações psicológicas e situações que precisam dessa velocidade de pensamento e de reação, porque não dá para você descrever uma cena dessa num ritmo, até dá, mas vai ser outra coisa, assim, vai ser outro livro e tal. Então, quando eu tenho a história já vai me dando essas pistas, né? E só que você vai tentando procurar e encaixar isso da melhor forma possível. Então, essa urgência ela se repete em vários momentos, porque eu acho que ela está dentro do psicológico dos personagens, ela está dentro de como aquela vida se desenvolve naquele espaço e como ela reage ao que está acontecendo a ela. Então, acho que a minha voz de narrador, mesmo quando está em terceira pessoa, ela está sempre tentando acompanhar o processo mental dos meus personagens e tal. E daí eu acho que vem essa urgência, uma situação limite ali, onde a pessoa está com uma K-47 apontada para a cara dela, e eu imagino que as coisas corram numa velocidade absurda. Eu chego até onde dá, né? Mas é lógico que numa situação como essa, provavelmente a velocidade triplica. Vamos fazer um bate-bola, voltar um pouco para o Coulson. Coulson, o trecho que a gente ouviu, não é? Eu acho que deixa, a meu ver, claro alguma coisa que atravessa o livro, não é? Que é o fato de que os espaços, a construção, vamos dizer, dos espaços, como você faz, os espaços são ninho, quer dizer, são espaços acolhedores e, ao mesmo tempo, são prisão. Né? Eu acho que, no trecho lido, o navio negreiro se chama Nanny, né? Enfim, é a acolhedora por excelência, né? Mas tem alguma coisa sobre os laços, né? Os links, a cadeia, os elos, tudo é muito ambivalente, né? Como acolhedor, aquilo que junta, mas também aquilo que oprime, né? E isso parece que é muito, muito forte, claro, para a protagonista, que é a Cora, né? Seria a neta da escrava, não é? Que está sendo aprisionada ali na cena que nós ouvimos, mas parece que tem alguma coisa ambivalente para você, na maneira como você vê a bondage, né? Na maneira como você vê a prisão, digamos assim. É uma prisão ao mesmo tempo acolhedora e opressora. Você podia falar um pouquinho disso? Well, I mean, I guess I don't see it that way. I mean, I think one of the great things about doing research is that you can come across a list of slave ships that took off from England to Africa, to Brazil, to United States, and find names that jump out at you, like the Nanny. The Nanny is a real ship that took out of Liverpool, and doing that kind of research, always feeds the book. In terms of incarceration, I think Cora, as she moves north and finds refuge in South Carolina, North Carolina, and Indiana, is finding different degrees of imprisonment and freedom. She goes to South Carolina, where it's a seemingly benevolent state where they're giving free blacks jobs, housing, and education, and learns that even though she has freedom of movement, she's still enslaved in certain ways. She goes to North Carolina, Indiana, and finds different ways of sort of false refuges where her ideas of what freedom can mean are tested, undermined. So there are many different kinds of prisons in the book, and also many different ways of escaping from those prisons. Eu pensei no nome do navio, Nanny, um pouco como já uma espécie de traço de ironia, né, de alguma coisa que ali não pode ser, evidentemente, acolhedora. Mas eu insisto, acho que seria interessante que a gente ouvisse você, Coulson, sobre a maneira como você constrói espaços dentro vamos dizer, do universo da escravidão, onde há uma espécie de acolhimento mínimo
e que tem que ser criado pela própria Cora, né, desesperadamente, quer dizer, a protagonista. Né, ela tem os pequenos objetos dela, aquela hortinha maravilhosa que ela cria, não é? A própria língua em que ela se refugia, tem um momento belíssimo em que ela está escondida, é uma espécie de Anne Frank, assim, de uma outra guerra, né, que eu acho que é na Carolina do Norte, que ela está se escondendo, né, e ali ela se refugia na língua também, ali ela se torna uma leitora voraz, né, no ático, né, no sótão. Tem alguma coisa... Porque isso cria uma visão muito pouco chapada, muito interessante, muito densa, né, de espaços de acolhimento e espaços de violência. Você concorda com isso? Isso ajuda a entender o livro? Well, I think the structure of the book allows for Cora to take all these journeys. If I told the realistic story of a slave running north, I couldn't have my alternative South Carolina, my alternative North Carolina, my alternative Tennessee. And each time she crosses the state line, she enters into a different alternative America, sort of like Gulliver's Travels. And so since the book is rebooting every 60 pages, rebooting itself and introducing a new dilemma, a new cast, I get to interrogate white supremacy in North Carolina. She goes to a free black community in Indiana that's sort of like a black utopia. And so, I made this decision early on not to write a realistic story, but have this fantastic structural element. And it really allowed me to, to take her into all these different spaces and for her to, as she moves north and comes into her personhood, she starts off as an object, a slave, a piece of property, and comes into personhood. She gets all these different stages and arenas in these different states to discover the world and herself. Giovanni, um pouquinho agora voltando especificamente para o trecho que você leu, mas que eu acho que dá uma pista para pensar em outros contos também. Tem uma coisa com a identidade e a mãe, que é muito interessante. A gente conversou um pouquinho sobre isso ontem também, né? A mãe não... Onde lembrar, né? A mãe não quer que o filho fique sem identidade, né? Tem uma urgência disso, né? E a crítica já notou um pouco que o mundo ficcional teu, ele tem pais muitas vezes ausentes e mães muito presentes, né? Tem uma espécie de matriarcado de Pindorama que é de outra ordem, muito pouco festivo, muito pouco alegórico, sociologicamente comprovável, né? E muito duro também. Você contou umas histórias impressionantes sobre essas mães, e se você pudesse contar um pouquinho o que as mães estão fazendo aí, nesse mundo. É um livro onde os personagens são muito ligados com a mãe, né, por terem sido criados, a maioria só por ela, ou com a ajuda de uma avó, de um tio, enfim, mas normalmente com essa responsabilidade que cai para cima da mãe. Isso acho que é até mundial, mas aí em várias situações vai se agravando, né? Por exemplo, o número de crianças que crescem sem pai na rocinha acabam sendo maior do que em outros lugares ali próximos, assim. E são mães que se preocupam muito com a vida dos filhos, assim, com a continuidade da vida delas numa esfera... É lógico que toda mãe vai se preocupar com a vida do filho, mas eu estou dizendo que são mães que têm medo de uma interrupção dessa vida, além do que a naturalidade da vida pode trazer, assim, como a morte. Assim, é uma mãe que tem medo de perder o filho com 15 anos, de perder com 12, de ter que enterrar o filho, ter que enterrar outro filho. E essa preocupação ela é passada em vários momentos assim da vida cotidiana, né? Quando sua mãe fala, reza antes de sair de casa, pede a proteção, independente de para quem, né? Pede proteção, não esquece a identidade. E aí já é uma outra coisa, né? Não é nem a preocupação com a morte e a preocupação com o pós-morte. Leva a identidade, porque se você morrer, você é enterrado como indigente. Então, meus personagens saem muito desse universo e é uma preocupação que eu noto a vida toda, inclusive uma preocupação que a minha própria mãe teve comigo a vida toda e hoje em dia também tem, mas eu acho que numa escala já menor. Estava contando para você a história ontem do Rio Pax, né?
que minha mãe começou a pagar um plano funerário para mim e para meu irmão quando a gente tinha, eu acho que ele tinha 6, eu tinha 10 anos, ela começou a pagar, e isso eu acho que ilustra, dá uma imagem forte, assim, dessa preocupação, assim. Ela chegou talvez num nível extremo, mas ela está ali dentro de um universo de mães que realmente tem essa preocupação como uma das coisas importantes da vida, assim, uma coisa que você vai pensar durante o seu dia. E como o meu livro se passa muito nesse universo de favela, de muitas mães, essa preocupação ela ela vai chegando junto. Eu acho que a história sempre me dá tudo, assim. Por exemplo, quando eu penso no Rolezinho, quando o meu personagem do Rolezinho está ali correndo e ele pensa que acabou ali, a primeira coisa que ele pensa não é nem em deixar de existir, é de deixar a mãe sem outro filho. E isso vai se repetindo em alguns contos, e eu acho que essa foi a maneira que eu consegui de passar essa tensão toda, onde as mães e os filhos crescem com essa preocupação que muita gente nem imagina que possa existir, né? Legal. Bom, vamos falar um pouquinho de política e literatura, ou de literatura como política, né? Tem uma pergunta que é para os dois, e a plateia pode fazer perguntas, né? Escrever, passar, elas vão chegar aqui, a gente pode também fazer perguntas da plateia. Mas queria fazer uma pergunta para os dois, tem algo a ver com uma conversa que começou ontem, né? Porque tem uma coisa que o Giovanni notou pensando no livro do Carlson e no livro dele, né, que o Underground Railroad é um livro sobre separações muito nítidas de corpos brancos e negros, né? Quer dizer, nós temos que saber de quem são os corpos, né? E O Sol na Cabeça é um livro cujos corpos são raramente, como você lembrou, né? Você disse, a crítica ainda não pegou isso, né? É um livro cujos corpos são raramente descritos, né? ou trabalhados, né? E, no entanto, nós sabemos, tem alguma coisa perversa aí, né? Que eles são, na sua maioria, negros, sem que se diga. Ou seja, tem algo aí que é explícito e algo implícito, né? Isso é um pouco esquemático, mas só para ajudar a gente a pensar. Tem alguma coisa muito explícita na separação e alguma coisa muito implícita e não dita na questão racial no livro. Isso talvez, claro, diga algo sobre a questão racial nos dois mundos e nos dois países. Vocês podiam, Carlson, podia pensar um pouquinho nisso? Como é que você vê essa nítida separação quando pensado? Isso, e eu acho que é uma curiosidade que todos temos também, quer dizer, como é que você, no presente, no quente do presente, como é que você vê a questão racial, mesmo nos poucos dias que você está aqui, quer dizer, num país onde as mais luxuosas fantasias da interconvivência racial convivem com um racismo brutal, né, no dia a dia. Como é que você vê as diferenças Brasil e Estados Unidos também? Well, we did, travel far in that question. I guess in terms of technique, I hate describing bodies. It sucks. Short, fat, tall, skinny. I think we should only have like 4 adjectives for bodies, personally. In terms of how we perceive race in literature, I'm often playing with the reader's expectations of, is a character black or white? If you read Hemingway, he'll write, the bartender gave me a drink, the Negro porter carried my bags to my room. And so black people are racialized, and white people are just like the bartender, not the white bartender. And in different books, I sort of play with that reader's expectations. In Zone 1, which is a book about the zombie apocalypse, we find out late in the book that one of the characters is black, and doesn't really it's not an important part of what happens to him in the book. And I guess I was thinking about the idea of post-raciality. Obama was elected, and in the United States, people kept saying, we're all post-racial now. And no black person would say that. Only white people would say we're in a post-racial state. And I guess my idea was that
we will be post-racial in the zombie apocalypse when 99% of the population is dead. And it doesn't matter when you're the 7-Eleven or the convenience store surrounded by zombies, if the person next to you is a woman or a Muslim or black. Race and gender doesn't matter. We're just trying to kill some zombies. And then in terms of my impressions of Brazil, I was here 24 years ago. I was stopped by police twice, and that informed my idea of how young black men are perceived here. Now it's 24 years later, and I'm at a book festival, and it's like a bubble of civility and literacy, and it's very lovely. So I can't really say how Brazil has changed in 24 years. I'm not equipped. My observations of traveling with this book is that if you ask a light-skinned person if there's any racial problems in France or Germany, they'll say, oh no, we have no race problems. And if you ask a dark-skinned person, they're like, yeah, shit's fucked up, this happened to me yesterday. So I think even many countries have these sort of ideas of themselves as being above race or post-race. And generally, it depends on what kind of street you live on. And that seems to be a general thing, not just about Brazil or Germany. But usually, the more vocal you are about being post-racial, the less post-racial you are. Giovanni. O Carlson falou uma coisa que bate muito com uma das coisas importantes para eu tomar essa decisão na hora de fazer o livro, né? Que era o fato de eu ler a literatura brasileira e muitas vezes os brancos eram só descritos como o alto, o baixo, o gordo, o magro, olho azul, olho verde, tudo. Mas se aparecesse um personagem negro, ele tinha que ser dito que ele era negro. Então, o negro, fulano apareceu. Até em livros que eu adoro, livros do Jorge Amado, enfim, que faziam esse tratamento, assim, né? Quando é branco, a gente nunca precisava dizer, o branco chegou e ele é alto, ele é assim, mas o negro ele era racializado logo na entrada dele no livro, e às vezes o adjetivo para lembrar dele era o negro e não o nome. Isso me incomodava bastante, assim, como leitor, e eu ficava pensando, quando eu escrever um livro, eu só vou descrever os brancos. Assim, ó, o branco chegou e tudo. E aí ficava com essa, né? E aí, fazendo isso já, eu percebi a potência que isso carregava no sentido de revelar em que situações a população negra do Brasil está exposta, está vulnerável. Por que eu digo isso? Porque se você lê o Rorazinho e só consegue imaginar personagens negros, é porque você sabe que dificilmente um personagem branco ia estar vivendo aquele tipo de situação, sabe? Então, eu fiquei pensando nessa potência, de mostrar como essas situações estavam reservadas a um pequeno grupo, não um pequeno grupo, porque somos maioria, mas a um grupo específico da população, e como eu não precisava dizer a cor deles para poder fazer com que os leitores percebessem isso. A situação, a própria história já trazia isso, já vinha junto com o nosso imaginário de pessoas negras e junto também com os fatos, assim, com o que a gente tem de estatística da população negra no Brasil. Então, acho que primeiro foi com birra, com os outros escritores que só descreviam os negros, e depois eu percebi, acho que essa potência de revelar aonde é que está a nossa visão do negro, assim, quando a gente está de frente com um livro. Por que eu imagino que aqueles personagens são negros? Tem um motivo. E o motivo está aí, pelo mundo, né? Tá bem... É interessante que você lida com, a minha opinião, pelo menos tanto como leitor, mas também te ouvindo, você lida com uma certa leveza com esse tema tão profundo, mas tão incômodo, não é? Que é o imediato reconhecimento de um lugar teu
que te aprisiona, em certa forma. Tem uma categoria sobre a qual a gente conversou, que às vezes aparece, né, para descrever o tipo de literatura que você está fazendo, que é realismo, uma nova forma de realismo, que é uma categoria super complicada, né, mas sobretudo porque te coloca perto do testemunho, né, você é uma espécie, você não está fazendo ficção, você está fazendo testemunho dali, né. Tem uma pergunta que é super, quase incômoda, assim, provocativa aqui da plateia do Reiko, mas que eu acho que vale a pena para provocar mesmo, né, até porque você lida com leveza, né, com as provocações. Mas a pergunta é a seguinte: se você não tivesse essa biografia do Vidigal, teria tanta atenção, ou melhor, sua escrita seria tão insensada? E tem uma provocação. Acho que, como crítico, é uma categoria também em crise, mas como crítico eu acho que a gente está insensando a literatura do Giovanni porque é boa literatura, ponto. Mas, de qualquer maneira, é uma pergunta que eu acho que te incomoda muito, né? Então... Eu acho fala pra que gente. quem pode responder essa pergunta são os leitores, né? Meu trabalho é o mesmo, assim. Eu estou fazendo o meu trabalho. Se você recebe de um jeito ou de outro... Legal. Carlson, voltando um pouquinho à questão racial, mas aí pensando na maneira como você, enfim, como você gestou, né, como você pensou em escrever o Underground Railroad por muito tempo e ele saiu agora, mais recentemente só, né, quer dizer, tem uma longa gestação. É uma coisa que eu sei que aparece muito nas perguntas, nas entrevistas, mas acho que seria legal a gente ouvir um pouquinho, porque como é que é escrever esse livro sob o Obama e depois está agora sob Trump, né? Quer dizer, você sente que tem uma presença forte dessa espécie de pequeno horizonte utópico ali que nasce e de repente se fecha. Isso rebate na tua literatura de uma maneira muito direta, muito mediada e complexa. Como é que é escrever sob Obama e depois sob Trump? Yeah, I mean, I've written some novels that are addressing contemporary America, what's going on at that time that I'm writing, and sometimes I'm not. When I was writing The Underground Railroad in the Obama years, it seemed very separate from how I was feeling about America and democracy. I was dealing with racism and institutional racism, and those systems were still in place from 1850 to now. And capitalism, and so I was dealing with certain things that were obviously still affecting America. But in terms of Trump, like I never thought that we would elect. We've had racist presidents and dumb presidents, but to elect a president this dumb and this racist right after Obama. It was very shocking, and usually I'll write a book that's maybe a little more serious or depressing, and then a book that has more jokes. And The Underground Railroad has the least amount of jokes per page, so I was looking forward to doing something lighter. And then Trump got elected, and I was like, I can't do this other book I was going to do, now I have to write something that talks about institutional racism and be serious, because I had to sort of figure out how the world had changed when Trump got elected. And so now I've done two sort of depressing books in a row. I just handed it in last week. And it is very draining to deal with slavery or prisons, as I was just writing about, and then end work and turn on the TV and see how this administration, the Trump administration, has abused the American character all day. And so I'm very glad to be sort of done writing for a while and dealing in my reality and also in my fiction with how terrible things and how terrible we treat each other. Carlson,
Chegou uma pergunta da plateia para você. Como fazer ficção ao mesmo tempo com pesquisa histórica e futurismo? Isso te convida um pouco a falar dos outros livros também. Well, I mean, I talked about reading science fiction in the Twilight Zone, and in some way, and so fantasy has been a natural part of my toolkit, and in some ways, when Cora gets on the Underground Railroad, she's really just stepped into a Twilight Zone episode. Suddenly she's walked into this door and she's in an alternative dimension. And there are different degrees of fantasy. You can sort of have it cranked up like science fiction, or on the first setting, and that's like the magic realism setting, where there's a merging between the real and the fictive, and you're moving in between. If you read 100 Years of Solitude, you're dealing with an imperial presence, and also people sprouting wings. You're dealing with 100 years of history that's very realistic, and then suddenly the ants come. And so, with this book, I was trying to find the right voice that can blend some of the more absurd things that happens with Cora with the reality of slavery. And then in my other books, I've written books that are realistic, books that have monsters, books that have no element of fantasy at all. And I just think you find the right tool for the job, and sometimes that means something fantastic is happening, and sometimes you're doing it straight-faced. Falando em a utilização, né, de materiais um pouco para construir a ficção, queria ouvir um pouquinho vocês como cronistas. Você podia falar um pouco da tua experiência desde o jornalismo, do Village Voice. Acho que você pode explicar um pouquinho o que foi isso, né, escrever nesse momento, maneira amorosa, digamos, com que você se aproxima de um espaço afetivo, que é a Nova York, que você descreve um pouco, super complexamente, né, nas tuas crônicas. É uma pergunta para o futuro cronista, para o futuro do cronista, que é o Giovanni também, né? Como é que a gente falou um pouco sobre isso ontem, como é que você se vê como esse cronista que vai falar sobre qualquer coisa, né? Como é que é a eleição de qualquer coisa? Giovanni, quer começar? Não. Mas posso. Massa. Manda. Bom, acho que até eu comecei com crônica, assim, quando eu comecei a pensar a literatura como alguma coisa mais substancial, assim, quando eu parei de escrever só por mero registro de pensamento, o primeiro gênero que se apresentou para mim e o que eu me senti mais confortável foi a crônica. Eu lia bastante crônicas do Drummond e me sinto bastante influenciado por esse tipo de construção dele. E então acho que até nos próprios contos tem um pouco do Giovanni cronista também, assim, naquela coisa de fotografar o momento e tentar pintar aquele momento de uma forma urgente, né, para poder não se perder também, sabe? Então, eu estou bem ansioso para retomar esse exercício, porque eu acredito que escrever crônica é, antes de tudo, um exercício de observação e de olhar e de percepção de coisas que podem passar batido, né, na nossa correria do dia a dia. E eu acho que essa coisa é muito cara ao escritor, e principalmente no momento que a gente vive, um momento de revolução tecnológica muito grande, onde as relações interpessoais, as relações com a cidade, as relações com as ruas, com as coisas materiais estão se transformando de uma forma muito assustadora, até acho que é uma palavra que cabe. Então, acho que ser cronista nesse século, com esse mundo que se apresenta para a gente, é um grande desafio, mas também é uma bênção, assim, de você ativar o seu olhar para as coisas que estão à sua volta, ativar o seu olhar para quem está próximo de você, ativar o olhar para essas coisas. Então, acho que só tem a acrescentar mais uma vez ao meu trabalho. Estou super ansioso para voltar a produzir. Eu gosto dessa coisa de ter um tempo, de ter um prazo também. Acho que o prazo me move muito, assim. Então, estou bem ansioso para me lançar
de novo nessa posição de cronista, de observador e de tentar traduzir o que eu puder através das palavras. Né? Por que você utilizou a palavra bênção? É uma bênção ativar, né, nesse momento, sei lá, a sensibilidade. Porque você está no mundo, né? E o mundo está assim, então é muito mais fácil você ser engolido do que você correr por fora disso, né? Porque, eu cito um exemplo, quando eu escrevi o Sol na Cabeça, eu fiquei 2 anos escrevendo direto, todos os dias, e eu estava 3 anos sem celular. Hoje em dia é impossível não ter um celular, isso aí já muda a minha vida completamente, eu já tenho uma outra relação com todas as coisas por causa desse aparelho. Eu tô numa pousada que é longe, daqui ali no Perequê, tem que andar pelo rio, estava falando com a Érica, eu já quis jogar meu celular naquele rio 300 vezes. Eu passo e é agora, aí, a mensagem aqui, tem que olhar e tudo. Então, eu estou feliz assim, de ser até obrigado a sair um pouco disso. Porque senão eu vou fazer crônica de quê, né? I guess for me, before I was writing fiction, I was a journalist at The Village Voice, which is a leftist weekly in New York. And I grew up loving the paper in high school and college. You know, all the critics there would write about books one week, and then film the next week, and then television and music. And there are these sort of people who could move from genre to genre, and it seemed a nice way to deal with the culture. So I did that with a couple years, and I still draw upon that. You know, I learned how to work with an editor, to be less precious about my words. Different editors of different sections had different ways they ran things, and so I always had that first reader in my head. I learned to sit down, 5 hours without anyone watching me, so I could hand my article in and get paid, so I could eat and buy cigarettes. And now, like when I write novels, like no one cares if I work every day, so I have to be that sort of policeman who makes sure I sit down for 5 hours, a couple days a week, and that discipline came from journalism. I was a critic. I still don't like doing interviews. Whatever research I can do from my house, I'm very happy. If you leave the house, there's too many people out there. I don't like people, and so if I can just stay in my house and do as much research from primary sources, I'm very excited. And so, so I was never a proper journalist who did interviews. I was always just writing about the culture. I have a real admiration for investigative, the sort of Woodward and Bernstein types who expose the world. Você tocou numa coisa muito... Uma coisa muito interessante, né? Quer dizer, a gente está diante de dois autores que se autonomizam totalmente, que se tornam autossuficientes como autores, né? Quer dizer, não só poeticamente, né? Mas, de fato, financeiramente, digamos assim. Vocês podem viver da literatura, o que evidentemente não é o caso da maioria dos autores, mesmo autores com uma certa circulação, né? Isso para o Carlson, que é mais maduro, como eu, não é? Que já tem uma certa idade, é uma coisa normal, digamos assim. Mas para o Giovanni, eu acho que, inclusive pela tua biografia, por essa questão, né, que está aí no ar, incomodando e tal, é uma pergunta que muita gente se faz, e que eu sei que você se faz, Giovanni. Quer dizer, como é que é viver com o horizonte, né, de você viver como escritor, que é uma bênção, mas como é que é lidar com a fama, cara? Ontem a gente estava tomando uma cerveja à noite, era a cada 5 minutos, né, alguém parava para uma foto, todas as idades. Tem dois lados, assim, né, que essa exposição ela pode te expor para papos maravilhosos e encontros incríveis, e ao mesmo tempo ela pode te expor para situações que às vezes você está apressado, quer ir no banheiro, sei lá, de toda a ordem, assim, o que pode acontecer, porque você está exposto ali e a pessoa pode te interpelar a qualquer momento e
E quando ela faz isso, geralmente ela ignora no sentido de não tem como saber também qual é o momento que você está passando naquele cruzamento. Então é sempre uma roleta russa, né? De sentimentos a partir disso, assim. Agora, esse lance separado aqui na Flip, eu fiquei pensando muito e, no fim das contas, o mais legal era isso, assim, né? Porque estou há algum tempo já, o livro saiu em março, então eu já estou há algum tempo sendo informado sobre números de vendas. Vendeu tantos livros essa semana, vendeu tantos livros esse mês. E agora aqui na Flip eu consigo ver um pouco desses leitores, né? Eles deixam de ser números e passam a ser pessoas que têm histórias de lugares de onde saíram e têm relações com o livro. E isso é interessante. Mas ainda bem que é só uma semana também. Ninguém aguenta mais que isso. Adoro a Flip, mas ninguém aguenta mais que isso. Então, eu acho que é bem por aí, assim. Tem muitos lados, um lado maravilhoso, um outro lado mais complicado. Mas eu não sou de reclamar muito de nada, assim, porque já trabalhei em cada coisa que pega até mal, assim, reclamar de tirar uma foto. Giovanni, falando, eu acho que está todo mundo querendo te ouvir mais também sobre essa realidade assustadora, que foi uma palavra aí que apareceu num certo momento, né? Eu me lembro de ter perguntado para você ontem na nossa conversa, entre uma tietagem e outra, como é que foi 2013 para você? Você é de uma geração para a qual os protestos de 2013, isso Carlson mal comparando, é uma espécie de primavera árabe brasileira, mereceria mais discussão. Mas, enfim, só para dar um pouco de marco, quer dizer, são as manifestações de 2013 que foram importantes e que foram mais ou menos rapidamente, vamos dizer, tomadas por uma agenda de direita, como a gente sabe, não é? E que, de alguma maneira, e muito tortuosa, nos leva ao enrosco em que a gente está atualmente. Mas você, não querendo te transformar num exemplo ou num caso, não é? Você concordou ontem, quando a gente conversava, que você só é possível como fenômeno, digamos assim, porque teve um negócio que a gente pode chamar de era Lula ou de outras coisas, mas enfim, teve alguma coisa que aconteceu e que ameaçou transformar a cara do país, né? Coloquemos assim. Mas aí quando eu perguntei para você, em 2013, como é que foi para você, você dizia, eu fiquei trancado estudando, não fui para a rua. Então tem uma relação super interessante, complexa tua com a política. Conta um pouco para a gente como é que é isso. É aquilo de você estar muito dentro, mas ao mesmo tempo ficar fora, assim, né? Em alguns momentos. 2013 especificamente, eu estava num momento de autoconhecimento muito grande, um momento de reconhecimento do meu território, de reconhecimento de várias coisas que hoje em dia são muito importantes para mim, e um momento de muito estudo também de linguagens. Estudava cinema na época, e estudava por conta própria muitas peças de teatro, quer dizer, eu realmente estava em outro momento, estava em outro lugar, e aquela rua, a rua sempre me chamou, assim, mas por algum motivo em 2013 ela não me tocou nem um pouco, assim. Por quê? Eu não sei, não faço a mínima ideia, mas parece que o que estava sendo colocado ali, talvez por eu não entender, talvez por essa multiplicidade de coisas que estavam acontecendo, por dificultar meu entendimento, aquela rua naquele momento fez o caminho inverso. Ela me afastei da rua, de verdade, mas ao mesmo tempo acompanhei da maneira que dava, assim, ouvindo relatos de amigos que foram, acompanhando pela internet, acompanhando como um movimento que era importante para o momento do país, só que para mim não tocou, assim. Aí o que às vezes parecia para mim, como alguém que viu a coisa acontecer com uma distância bem grande, é que era muito uma revolta meio sem direção, às vezes, sabe? E revolta por revolta, eu já cresci com um monte de revoltas, com um monte de questões, então, eu realmente não me chamou, assim. E aí a gente estava falando nesse papo também
que você perguntou como é que era a minha relação com a política, eu disse que eu tirei meu título de eleitor há 2 anos, votei só uma vez, porque fui obrigado, assim, por uma questão burocrática. E, ao mesmo tempo, mesmo sem votar, eu sempre participei de discussão política, sempre procurei entender o momento político do país. Eu acho que, mais uma vez, eu estou nesse não lugar, assim, eu me interesso pelo assunto, mas eu acho que eu entendo o mundo e, pelo menos, procuro entender o mundo numa esfera menor, assim, mais para o micro, mais para as pequenas ações, mais para o que está acontecendo na minha volta. E eu acho que, por conta disso, muitas vezes a grande política acaba se tornando uma questão secundária para mim. Bom, falando um pouco de... A gente tem só alguns minutos, mas tem algumas perguntas interessantes chegando aqui. Mas eu queria tocar num tema que eu acho que também é muito dos dois e que me vem agora à cabeça por causa da ideia da revolta, não é? Ou dessa política que aparece de uma maneira, às vezes, muito clara, mas, ao mesmo tempo, muito cifrada. É paradoxal, claro e cifrado, né? Sobretudo no livro do Giovanni, que é a questão da revolta, a falta de melhor expressão, ressentimento, não é? E da possibilidade de reagir, digamos assim, ao sistema, ou às molas e às máquinas do sistema, que é uma coisa que aparece, eu acho que explicitamente em dois momentos, né? Em um momento em cada um dos livros muito impressionante, é algo que eu e o Giovanni conversamos depois do nosso jantar, nós fomos tomar uma cerveja e falamos muito do seu livro, Carlson. E a gente notou o seguinte, tem um conto no livro do Giovanni, que é Espiral, né? Que eu vou convidar o Giovanni a contar um pouquinho qual é o enredo, mas que tem a ver com a possibilidade de um certo sujeito, que é o protagonista, perseguir alguém na rua no momento em que ele se dá conta de que ele provoca medo, né? Aí entra a questão de que ninguém disse se ele é negro, mas está claro, né? Está claro e não está claro ao mesmo tempo que ele é. E tem um momento absolutamente impressionante da história da Cora, né? Que é quando ela está no Museu das Maravilhas, no Gabinete de Curiosidades, naquele museu em que ela é colocada como personagem, né? Uma espécie de diorama, né? Dessa espécie de pré-história do cinema, não é? Que é o museu do século XIX, em que ela é colocada numa vitrine e ela faz o papel de africana, faz o papel de escrava, de uma maneira completamente fake, e ela descobre, porque está separada do público por vidro, que ela pode olhar para o público e começar a olhar de uma forma enfesada e causar medo, né? Isso chega a um grau de crueldade, digamos assim, ou de minúcia, não é? da agressão, que é muito interessante. Eu queria um pouco ouvir vocês, Giovanni e Carlson, sobre esses momentos em especial em que Cora e esse personagem descobrem e atuam com esse medo que eles provocam. Carlson? Well, I mean, Cora starts off as a piece of property, an object, someone who's gazed upon, always watched by slave masters and bosses in the fields. And so once I get her out of the plantation, I'm trying, as a writer, I'm trying to find places where she can have agency and learn about the world. And so when she gets this job in a museum, she's never been educated, she can't read, but she knows that the depiction of life in an African village is wrong. The depiction of life, of a plantation life, is a whitewashed version of how a plantation actually works. And so, even though she can't read, she has this new understanding of the world, and she does realize that she has this evil eye, and she can gaze back upon the people who are watching her. And for me, it's an important moment, because she has been so passive and not had any sort of agency in her life. And as she goes, I'm trying to figure out these different places where she can actually come into herself and be an agent in her own freedom. And then one of the big moments is in that museum. Giovanni? Eu acho que a questão que une, talvez, as duas histórias é
é o fato de que pessoas em situações de poder não esperam ser confrontadas, né? Então, quando esse confronto existe, alguma coisa muda ali, né? Mesmo que seja por um segundo, aquela mulher que está presa dentro de uma caixa, ela consegue aterrorizar o homem livre do outro lado dela. Justamente por isso, por pessoas que estão em situações de poder sobre o outro, normalmente não esperarem ser confrontadas. Então, quando a pessoa segura uma bolsa, quando ela atravessa a rua, para ela aquilo ali é natural, mas ela está exercendo um poder ali de julgamento e de várias coisas, e ela realmente não espera que aquilo vá render alguma coisa além do assalto, porque eu imagino que elas atravessem achando que vão ser assaltadas, né? Então, eu acho que se liga aí, nesse momento, eu acho que é um fato. Dificilmente pessoas em situações de poder sobre outras são confrontadas, e quando acontece, o choque é imediato. Legal. Bom, a gente... São 7 horas, né? Eu estou recebendo aqui uns bilhetinhos ameaçadores, que está na hora da gente encerrar. Tem várias questões super interessantes aqui, eu tenho certeza que vocês vão poder um pouco assediar, no melhor sentido, os dois, porque os dois, o Colson e o Giovanni, vão estar agora autografando os livros deles na Livraria da Travessa, né? Aqui atrás. Queria agradecer muitíssimo, reiterar que foi um prazer, uma honra para mim estar aqui. Vocês são 2 escritoraços maravilhosos e obrigado para todos. Valeu. Obrigado.